Há algum tempo, os cientistas têm nervosamente observado o movimento de um cometa. Esse cometa era tão grande que no início era considerado um asteroide enorme. Olá, pessoal! Ele se chama C/2014 UN271, ou Bernadelli Bernstein, o nome oficial que ganhou posteriormente. O que nós sabemos desse corpo celeste até hoje? Ele pode causar o fim do mundo? Será que chegou o momento de construir um abrigo subterrâneo e armazenar os alimentos? Vamos deixar as enxadas de lado e conhecer mais sobre o cometa. Vamos começar agora. Um asteroide ou um cometa? Em outubro de 2014, os cientistas detectaram um asteroide estranho vindo de nuvem de Oort em direção ao Sistema Solar. O diâmetro desse corpo celeste foi estimado de 100 a 200 quilômetros. Essa é uma proporção muito grande por esse tipo de corpo celeste. O asteroide foi denominado C/2014 UN271 e os cientistas iniciaram uma pesquisa detalhada. Após um cálculo da sua órbita, os cientistas começaram a duvidar da identidade verdadeira desse objeto. Será que é um cometa em vez de um asteroide? Isso é porque ele vem viajando muito longe do Sistema Solar. O seu apogeu foi estimado de 40.000 a 54.000 unidades astronômicas do Sol. Só para ter uma ideia, o planeta anão Sedna, que é um dos mais distantes do Sistema do Sol, além de cometas de longo período, está a 1.000 unidades astronômicas do Sol no seu apogeu. Por outro lado, esse objeto em questão veio viajando de uma distância extremamente longa. É um dos poucos cometas mais distantes do Sol dentro do conhecimento dos cientistas. Uma órbita de forma alongada é rara entre os asteroides e os planetas anões. Ele é uma característica típica de um cometa. C/2014 UN271 é um cometa ou um asteroide? O debate sobre a natureza do C/2014 UN271 foi finalizado em junho de 2021. Foi observado um sinal evidente de uma formação de uma camada nebulosa chamada de coma no arredor desse corpo celeste. A coma é uma prova definitiva de que ele é um cometa. Existem ainda mais diferenças entre cometas e asteroides além da órbita. Por exemplo, a densidade do cometa é muito menor do que a do asteroide. O núcleo de cometas parece uma bola de neve sujo. O núcleo de cometas parece uma bola de neve suja e friável do que uma pedra no universo. À medida que o cometa se aproxima do Sol, o gás condensado no seu núcleo acaba se aquecendo e evaporando, formando uma camada fina ao redor do núcleo. Isso é a identidade de coma. O mesmo fenômeno foi observado em C/2014 UN271. Um cometa obeso. Cada vez que o cometa completa o ciclo orbital e se aproxima do Sol, ele paga um preço muito alto. Graças ao raio solar, o cometa fica mais brilhante no céu noturno, mas ele consome e perde uma parte da massa do corpo. Não dá para recuperar as matérias perdidas. Por exemplo, o famoso cometa Halley acabou se transformando numa figura miserável, como uma sobra de sabonete. E nesse momento ele possui um núcleo que mede apenas 15 por 8 por 8 quilômetros. Conforme aos cálculos de peritos, Halley perdeu quase 90% da massa total durante 2.000 ou 3.000 ciclos orbitais. Os cometas de curta duração que giram em torno do Sol em menos de 200 anos têm geralmente um ciclo de vida mais curta. Pelo contrário, os cometas de longa duração, que aparecem no nosso céu de maneira irregular, é mais econômico e gasta menos. Portanto, tem um tamanho maior. Segundo a estimativa de pesquisadores, o período orbital de Bernadelli Bernstein é aproximadamente 3 milhões de anos. E este cometa tem uma proporção impressionante na categoria de cometa de longa duração. O cometa Bernadelli Bernstein continua voando em direção ao Sol. Neste momento, Bernadelli Bernstein está a uma distância de 20 unidades astronômicas, quase em cima da órbita de Urano.
A órbita do cometa atingirá seu ponto mais próximo do Sol em 2031. No perigeu, a distância entre o cometa e o Sol será mais ou menos de 10 unidades astronômicas. Portanto, ele ficará a uma distância semelhante à da órbita de Saturno. O cometa gigantesco vai olhar o Sol de longe, tomar banho de sol por algum tempo e mudar de direção. Ele voltará à nuvem de Oort, um mundo escuro coberto de gelo. Só depois de 3 milhões de anos, ele vai novamente se aproximar do Sol. Tem chances menores de observá-lo sem bons telescópios. Mesmo no seu perigeu, o cometa fica longe demais do Sol e não terá nenhuma atividade intensa causada pelo calor do raio solar. Ainda bem que ele representa nenhum risco para a Terra, assumindo que ele não alterasse a sua trajetória de órbita. Notícia de fim do mundo. Será que há uma possibilidade de cometa Bernardinelli-Bernstein desviar da órbita regular por causa de um outro corpo celeste e mudar de sua direção ao centro do Sistema Solar e vir diretamente à nossa Terra azul, onde nós vivemos num ambiente aconchegante? Os peritos afirmam que não há motivo para pânico, pois tem pouca possibilidade do desvio de rota. Mas, teoricamente, tudo pode acontecer. Então, o que acontece caso o cometa gigante de repente tome uma trajetória para atingir a Terra? Primeiro, nós vamos observar no céu um cometa com uma cauda incrivelmente brilhante e extensa. Dentre os cometas de longa duração que se aproximaram da Terra no tempo passado, alguns deles eram visíveis em plena luz do dia. O calor do raio solar derrete o gelo virgem pela primeira vez da vida do cometa. A superfície do núcleo do cometa ficará literalmente fervendo e entra em erupção como um geyser, espalhando os detritos no espaço de vários quilômetros de distância. Um volume massivo de gelo, poeira e rocha, liberado no espaço-universo, forma a cauda do cometa. Se a Terra se mergulhasse numa cauda do cometa, nós veremos uma chuva de meteoros. Milhares de estrelas cadentes percorrem no céu em linha direta. Já ouviram falar da crença clássica de que o poder mágico da estrela cadente realiza desejos? Então, aconselhamos que vocês façam pedidos para a humanidade sobreviver nessa catástrofe. Numa colisão com um cometa dessa característica, a humanidade não vai sobreviver, caso o milagre não aconteça. Ninguém sabe se houve algumas outras colisões de cometa dessa escala, depois do último grande bombardeamento que ocorreu há 3,8 bilhões de anos. O asteroide que levou os dinossauros à extinção tinha apenas 80 quilômetros de diâmetro. Porém, ele teve uma proporção suficiente para causar uma mudança drástica, que virou o mundo inteiro de espécies de cabeça para baixo. Sem dúvida, o impacto da colisão de um cometa traz uma consequência catastrófica. O julgamento final. O cometa Bernardinelli-Bernstein é capaz de destruir a Terra ao se aproximar da Terra. Primeiro, o cometa ficará literalmente em pedaços pela força do raio e do calor do Sol. Depois, um volume enorme de gás e líquido começará a ferver dentro do núcleo do cometa, que acabará sendo ejetado para fora. O poder gravitacional da Terra vai desequilibrar ainda mais o cometa. A desintegração do cometa é a consequência mais favorável para nós. Uma parte de pedaços será jogado fora e vai voando no espaço-universo, ou vai se tornar uma lua da Terra. Quando o cometa Shoemaker-Levy se partiu em pedaços e colidiu com Júpiter em 1994, os fragmentos caíram nas várias regiões da Terra durante o período de 2 semanas. A maior parte das pedras grandes cairão no oceano e causarão terremotos e tsunamis enormes. Os primeiros países para serem atingidos pelo efeito de tsunami são os Países Baixos, Bangladesh e os países oceânicos, com um território de poucas elevações acima do nível do mar. Caso uma pedra vinda do cometa atingisse diretamente o solo, uma camada de poeira levantada pelo impacto impedirá a luz do Sol, e nós teremos anos sem verão por período prolongado. Haverá uma destruição total e graves danos materiais.
mas a humanidade certamente sobreviverá. Por outro lado, se o cometa inteiro, sem se desintegrar, atingisse a Terra, poderia trazer uma consequência muito mais terrível, especialmente quando o ponto de queda fosse a Terra em vez do oceano. O fogo começará no ponto de queda. A Terra vai se sacudir e centenas de vulcões vão se acordar, soltando algumas toneladas de cinza na atmosfera. Um volume maciço de poeira e pedras vai se levantar a partir do ponto de impacto. Uma parte dessas pedras voltará a cair na Terra como meteoritos e causará mais incêndios florestais. Por alguns tempos, nós teremos os dias muito mais escuros do que a noite clara com a Lua. O inverno mais prolongado da história da humanidade, de 66 milhões de anos, vai começar na nossa Terra. Consequentemente, a fome vai levar um número incontável de espécies à extinção. Os seres humanos vão ficar escondidos nos abrigos subterrâneos ou vão acabar andando sem destino nas ruínas de cidades. Será que a nossa civilização sobreviverá a essa catástrofe? Só há uma resposta. Chega de cenários sinistros. É a hora de voltar à realidade. Vocês ficaram muito assustados? Obrigado por assistir o nosso vídeo. Mas fiquem sossegados que a colisão de um cometa não é uma ameaça real. Os astrônomos continuam com a pesquisa desses corpos celestes. Talvez eles vão descobrir outras coisas interessantes. Nesse caso, podem deixar conosco. Nós vamos fazer novos vídeos. Não esqueçam de deixar o like. Inscrevam-se no nosso canal agora mesmo e não percam as nossas novidades. Hoje ficamos por aqui, mas voltaremos em breve. Pessoal, até logo. Abraços.